Ok, ok. São 7h05, domingo, 19 de abril, lá fora, céu nublado, nuvens de chuva baixas. Provavelmente choverá mais tarde, eu não sei, será um domingo chuvoso. Ontem meu time de massa jogou, meu time de massa regional, Paysandu Esporte Clube. Está com um time de Série C e está impondo a presença de jogadores de base no time principal. Um deles já foi vendido, um tal de Paulo Henrique, certo? Tem 18 anos, parece. E o Paysandu se interessou, ele é um armador, eu acho, ali um meio-campista, não sei. E o Flamengo já o chamou ao Rio de Janeiro para conversar. O empresário dele, bicho. Esse pessoal, rapaz, eles são todos aí, sabe, mercenários no bom sentido, são trabalhadores, trabalhadores não tanto, tá certo? São mercadoria para encurtar o papo, sabe? Ontem eu desenvolvi uma ideia que o DNA humano, ele é um DNA de violência por excelência, certo? E a expressão prática da violência é a guerra, tá certo? Na apropriação dos excedentes da produção, dos recursos materiais da natureza, sabe? Aqueles recursos que na pré-história estavam na mata, sabe? Lá estavam ali, sabe? As frutas, estavam as raízes, estavam os animais, tá certo? E ali se fazia coleta e se fazia caça, tá certo? Mas no fundo tudo é coleta, sabe? Quando você pega o animal e, sabe, fere e mata, você pega a carcaça dele, sabe? Você está coletando, tá certo? E tem uns sujeitos aí, a maioria das pessoas, eu acho que elas não estão erradas de todo, eu acho, sabe? Porque é preciso comer, rapaz, sabe? É preciso comer. A questão é que tem uns que querem comer com mais tranquilidade, tá certo? Como faz o leão, as fêmeas abatem a presa, certo? Com a ajuda dos filhotes, tá certo? Os filhotes atrapalhando mais do que ajudando, aí, sabe, quando a presa tá ali, sabe, se esvaindo de sangue, perdendo sangue, sabe, morrendo. Chega o leão com seus 400 quilos, não necessariamente, e, sabe, todo mundo logo se afasta, as fêmeas, sabe do poder do sujeito, entendeu? Se afastam, sabe? Ele vai cheirando, vai farejando, sabe? Vai na direção certa, vai na direção do coração e do fígado. Ele abre ali, sabe, o bucho do bicho, sabe? E pega o coração, come, pega o fígado, come, sabe? Aí depois ele vai pro quarto traseiro, rapaz. Vai lá onde tá a picanha, sabe? O filé é difícil, mas de vez em quando ele mete assim aquela unha dele longa, sabe? E faz dois cortes, sabe? Um por cima, outro por baixo, e puxa o filé e come também. Aí ele vai pra picanha, pode passar pela alcatra, talvez, sabe? Ali a ponta da alcatra, entendeu? Aí, rapaz, ele enche o buchão dele, sabe? Passa a língua assim, sabe? Limpando o sangue na boca, da boca, sabe? Aí vai pesadão se afastando, tá certo? Esse é o leão, rapaz, sabe? E na natureza nós temos, rapaz, assim, sabe? Na natureza humana, nós temos esses seres assim, sabe? Que gostam, sabe? Aí, sabe? É o chefão, é o capitão, tá certo? Quando eu falo capitão, eu estou me lembrando que, pelo menos eu ouvia falar, sabe, lá na minha terra, quando falava das lideranças indígenas e do campeão deles lá, tá certo? Teve um cara que fez aí um repórter, eu não vou lembrar o nome dele. Outro dia eu fui num evento ali na Doca, sabe? Foi durante o quê? Não sei que. Quando houve aquela Copa, a COP. A COP? Sim, a COP. A COP 26, não sei lá, 25, não sei. A COP 30, a COP 30. Aí eu fui num evento e tinha lá uma exposição de fotografias, sabe? E eu acho que foi justamente esse cara que fez um documentário ali eu acho que ali no Parque do Xingu, eu acho, não sei.
Eles têm, os indígenas têm um evento, sabe, um evento de competição, e onde é um evento de força, é um evento, sabe, de corpo físico sadio, sabe, de corpo físico musculoso, de corpo físico testosterônico, sabe, forçudo, sabe, a testosterona ela favorece, sabe, o desenvolvimento dos músculos, sabe, aquela coisa toda, e dá, sabe, a rompância no sujeito, sabe, aquela coisa toda. E tem um momento lá que eles vão pra porrada, sabe, e fazem aquelas lutas lá, sabe, e dali sai um campeão, tá certo? Esse campeão é o chefe da tribo, tá certo? É o chefe de guerra, tá certo? É o senhor da guerra, sabe, da tribo. E no passado, quando havia hostilização, sabe, entre tribos, sabe, o chefão ia na frente, sabe, com o seu porrete, sabe. Como é que chama o porrete do chefão, hein? Tem um nome, rapaz, que eles usam, não vou lembrar agora. Assim, sabe, que a luta na selva, ela é, sabe, não tem esse negócio de ficar assim, sabe. A luta na selva é na porrada mesmo, é luta de atrito, sabe, de corpo perto, certo? Ai, rapaz, os seres humanos são foda, rapaz, sabe. E quando você, sabe, supera essa fase física, sabe, e vai pro abstrato, tá certo? E vai pro plano da teoria, sabe? E vai pro plano do discurso e vai lá pra ágora, sabe? E ali se põe a discursar, sabe? E se põe a justificar, tá certo? Mas aquilo ali eu acho que tudo é encenação, esse negócio de ágora, sabe? Esse negócio de democracia, tá certo? É tudo. Não vê o que o Trump tá fazendo agora, rapaz? De repente ele invade a Venezuela, sabe? E sequestra o presidente, tá certo? Na marra, tá certo? Joga umas bombas, helicópteros, tiro porrada de bomba, tá certo? Desliga ali, sabe, ali, sabe, todos os sensores, os radares, sabe, e invade, e mata, e leva o sujeito, e prende, e julga, tá certo? Agora, no Irã tá acontecendo a mesma porra, tá certo? Joga um bocado de bomba ali no território do Irã, tá certo? Hoje de madrugada eu precisava ver o YouTube, rapaz, sabe? Mas ontem me recolhi depois do jogo do Paysandu, que empatou, sabe? É time de Série C, mas eu falava dos mercenários e e queria lembrar do Constantino, sabe? Quando um vídeo que veio de madrugada, sabe? Eu fiquei ouvindo, sabe? Dormindo, ouvia e dormia, tá certo? Quando me resolvi olhar sabe, um relógio, sabe, já eram 6 horas, sabe, e fui cuidar da vida, fui para a cozinha, aquela coisa toda, fazer meu café. Mas ouvi um vídeo que me visitou, o algoritmo veio através desse vídeo, sabe, conversar comigo e mostrou esse vídeo e era sobre, não sei se eram as 5 maiores civilizações do mundo, tá certo? E então, é história pura, tá certo? Agora veja, uma história de viés pela violência, tá certo? A violência de guerra, a violência produzida pelas dinastias do mundo, sabe? Pelos apropriadores do excedente da produção, pelos chefões, pelos caciques da tribo, pelos capitães da tribo, tá certo? Era aquilo que eu queria falar das tribos indígenas. O cara que pega a borduna, essa era a palavra que eu queria, sabe, usar para dizer aquele um cacetão, sabe, de maçaranduba ou de acaputa, certo? É de âmago, sabe? Tem uns paus que são de madeira branca, tá certo? E tem uns paus, sabe, que são, não tem assim, sabe, branco, sabe, na estrutura do caule, sabe? É só âmago, sabe? É o tipo acapu, rapaz, sabe? Madeira dura, sabe? Madeira que eles usam para fazer as estruturas de portos aí, sabe? Estruturas que vão dentro d'água, sabe? Porque aí, sabe, esse tipo de madeira demora a apodrecer, rapaz. A maçaranduba é outro pau doido, rapaz, sabe? Então você faz o cacete, talvez a opção seja pelo pelo acapu, rapaz, que é uma madeira assim, sabe, de cor preta, assim, sabe, e, sabe, parece um falo, sabe, o cara fica segurando aquele falo imenso como se fosse o falo dele, tá certo? E sai aí batendo em todo mundo, estourando a cabeça de todo mundo. Mestra, minha mãe, rapaz, veio daquelas bandas ali daquelas bandas ali, sabe, do Tapajós, rapaz, como é que chamava a cidade dela? Itaituba, rapaz, lá de São Florencio. E ela tinha, rapaz, ascendente, rapaz, a avó dela, rapaz, Leopoldina era indígena, sabe, eu não sei se essas histórias eram contadas lá por onde ela estava, mas ela tinha a cabeça dela povoada por histórias de, sabe, de borduna, sabe,
sabe? Essas coisas assim, tá certo? E de agressões, sabe? Enfim, de invasões de cidades por indígenas e aquela coisa toda, sabe? Não sei, não sei, não sei. E eu só sei, rapaz, que ela falava de borduna, eu aprendi, eu acho que essa palavra borduna com ela, sabe? E essa borduna, rapaz, é um cacetão imenso, sabe, de quase 1,5 m no mínimo, sabe, 1,60 m, 1,70 m, não, 1,70 m não, 1,5 m eu acho, sabe, um cacetão assim, grosso na ponta, tá certo, e fino ali no punho, sabe, e o caboclo usa aquilo ali, sabe, para topar, sabe, o peito do outro, tá certo? E dar uma enganada e meter o cacete no crânio do outro, sabe? Espocar, estourar o crânio do outro, tá certo? E ele passa dele, jogar para trás do corpo e pula para cima de outro, sabe? Sai aí espocando cabeça, espocando cabeça, espocando cabeça. Rapaz, é uma guerra imensa, rapaz, essas coisas dos seres humanos, sabe? E esses caras não são nada inocentes, sabe? Às vezes a gente fala dos nossos ancestrais assim, sabe? Mas nós todos temos assim, sabe? A mesma estrutura emocional, rapaz, e a queda para violência, a queda para guerra, rapaz, sabe? Aí eu fiquei pensando no seguinte, sabe, que eu penso que o nosso DNA, o DNA humano, tá certo? Ele é um DNA militarista, tá certo? É um DNA guerreirista, tá certo? Porque veja o apropriador dos excedentes da produção e do trabalho, sabe? A primeira coisa que ele faz é armar uma milícia para ele, sabe? Criar uma guarda pretoriana. Quem que criou guarda pretoriana, me informou o algoritmo essa madrugada agora, foi o Otaviano, sabe? O sobrinho do César, sabe? Ele organizou, profissionalizou, sabe, ali, sabe, a força militar romana, mas me parece que foi o Constantino, sabe, que começou a pagar, a remunerar, a ter um exército profissional, se bem que eu acho que sempre foi profissional. Eu não, não, porque tem um negócio assim que o sujeito que mora na terra do outro, sabe, quando o dono da terra chega e diz: "Ei, rapaz, pega a tua espada aí, pega o teu ancinho, pega vambora ali fazer uma porrada, rapaz." E o cara: "Porra, chefe, eu não posso, eu tô aqui com a lavoura, vambora, rapaz, cheio de conversa fiada." Aí o cara vai se despedir da mulher: "Eu vou bem ali, volto já", e não volta mais, tá certo? Que ele sai para matar ou morrer, rapaz, vê se pode uma porra dessa, sabe? Então veja que tem essas forças assim, um exército com as forças desses assim, de bucha de canhão, como a gente fala hoje, sabe? Aqueles que vão na frente para morrer logo, sabe? E os profissionais, os mercenários que vêm atrás, tá certo? Porra, bicho, é foda. Então eu penso que toda essa prática milenar, veja, eu falei milenar, rapaz. É igual a gente tava falando daquele pessoal de novo ali, rapaz, sabe, da Mesopotâmia, sabe, sumérios, acádios, sabe, hititas, ixos, e não sei mais quem, não sei mais quem. Akenaton foi um faraó, ontem eu falei de um faraó, sabe, que resolveu, sabe, estrondar, sabe, estourar ali, sabe, a institucionalidade. Eu vou aproveitar esse ponto para falar do Alessandro Vieira aqui. Ele quis ali, sabe, afrontar a institucionalidade. Na verdade, ele quis se promover, rapaz. Ele disse: "Pronto, acabou, acabou. Agora não tem, sabe? Os deuses acabaram, os deuses morreram, os deuses agora é Akenaton, Atom, tá certo? O Deus agora é único, é Atom, tá certo? E eu sou Akenaton, certo? O sacerdote de Atom, o representante dele aqui. E os outros sacerdotes aí que representavam aquela multidão de outros deuses aí que agora morrem, declaram a morte deles, tá certo? Esses aí também vão ser mortos. Executem todo mundo, prendam, prendam, lança, retire esse pessoal da minha frente, eu não quero mais ver, tá certo? E vão naqueles outros templos ali, peguem todo mundo e executem. Eu não quero mais ver esse pessoal, falou Akenaton, rapaz, sabe? Isso lá no Egito, rapaz. Eu não sei qual era a dinastia dele. Fiquei também sabendo hoje, sabe, de madrugada, que a Cleópatra era a Cleópatra sete, rapaz. A que deu para o César e a que deu para o Marco Antônio, tá certo? Era Cleópatra sete o nome dela. Houve 6 Cleópatras antes dela, tá certo? Aí eu só sei dizer, rapaz, que esse Akenaton, sabe, instituiu o monoteísmo no Egito, tá certo? Mas depois ele levou farelo, sabe? Não deu certo, tá certo? Não pode dar certo, porque os sacerdotes, rapaz, eles formam uma casta, uma força política do cacete. Aí você cai aqui na nossa ágora, certo? Hoje aqui no Brasil nós somos uma república, mas já fomos monarquia, já fomos império, tá certo? Dom João VI, quando veio para cá, era monarca, certo? Era um rei, tá certo? Teve 2 filhos, é o Pedro I e o Pedro II, não sei se ele teve mais que esses dois aí. Aí os dois aí, sabe, o João VI vai volta
para Portugal, assume o Pedro I, depois o Pedro I vai para Portugal, assume o Pedro II, tá certo? Mas eram monarcas, certo? Eram reis, tá certo? E eu não sei essa história de imperador, sabe, onde é que entra a história, porque o Pedro fez conquista, não fez conquista. A ideia de império que nós temos hoje, a ideia contemporânea de império, é a ideia, sabe, de uma nação que sai por aí, sabe. Ontem eu assisti, rapaz, uma porrada entre os Zulus e os ingleses, rapaz, sabe, lá na África do Sul, tá certo? Porra. Eu sempre gostei dos Zulus porque eles têm uma dança interessante. Estou olhando aqui para o meu vídeo, estou com 15 minutos, está tudo normal. Eu acho que a memória dele está legal. A Guma está me olhando, curiosa, sabe, me prescrutando, atenciosa, tá certo? Porra, é minha parceira aqui. Aí, rapaz, um porradão ali entre os Zulus com lança e escudo, escudo de pele de animal, sabe, de pele de gamo, sabe, sei lá o que, entendeu? Contra fuzis, rapaz, aí dava a marca do fuzil, sabe, que os ingleses usavam, sabe, eles estavam ali, eu acho que em meado do século XIX, sabe, e os ingleses ali, rapaz, eles eram os fanchões, rapaz, eram os capitães de guerra, rapaz, sabe, os senhores de guerra, os ingleses, rapaz, sabe. A rainha era Vitória, eu acho, sabe, tava lá com a periquita dela ali, sabe, escanchada, tá certo? E mandando, rapaz, os outros fazerem mal no mundo, rapaz, sabe? E aquela coisa, sabe, de conquista, de pirataria nos mares, sabe? E e apossamento, sabe, de terra dos outros, na África principalmente, e no mundo inteiro. Veja que esses caras foram se meter com os indianos, rapaz, ali, rapaz, sabe? Como é que pode uma porra dessa? E como é que os indianos, rapaz, uma população imensa, se deixaram dominar pelos ingleses, rapaz? Eu não entendo essa porra. Eu só sei dizer, rapaz, que 23 mil Zulus, sabe, cercaram, sabe, um acampamento de 1.300 ingleses, rapaz. Eu não sei, a estatística não diz quantos Zulus morreram, rapaz, nesse encontro aí, sabe, nessa batalha aí, tá certo? Os caras tinham fuzis. Agora, a bronca, era um cara com habilidade podia dar 12 tiros, sabe? Em um minuto, porra, sabe? Com a porra daquele fuzil. O diabo é que os caras deram tanto tiro, tanto tiro, tanto tiro, rapaz, sabe? Mataram tanto Zulu, tanto Zulu, tanto Zulu, que acabou a bala, certo? Aí correram atrás de bala e as balas estavam dentro de caixotes que não abriam, rapaz, sabe? Estavam trancados a 7 chaves, sabe? O cara que era o comandante ali da força saiu, ele deixou 1.300 para trás e saiu com 2.500, tá certo? Foi não sei para onde. Sim, achando que os Zulus estariam no outro território ali, noutra área, tá certo? E ele estava com a informação trocada, tá certo? E era um cara boçal, sabe, esse comandante aí, inglês, tá certo? E ele deixou os caixotes de bala, rapaz, fechados às 7 chaves. Vê se pode uma porra dessa. Sei que dos 1.300 ingleses, rapaz, não escapou uma viva alma, rapaz, sabe? 1.300 viúvas, sabe, ficaram chorando, rapaz, sabe? 1.300 multiplica por 2, sabe? 2.600 filhos, sabe, daqueles soldados ali, sabe? E coloca aí uma porcentagem desses 1.300, 10%, sabe? 130, só isso, de 1.300. Vamos colocar 260 mães, ficaram chorando os filhos solteiros que vieram pra porra daquela guerra, se alistaram, sabe, em troca de um salário, tá certo? E foram lá pra África do Sul, rapaz, matar Zulu, rapaz, sabe? Fazer império, rapaz, sabe? Porra, é foda. Aí o que é que eu penso, pensando nisso tudo aí, tá certo? Desses caras dos apropriadores do excedente da produção e do trabalho que logo formam uma milícia, tá certo? E eles formam um exército, sabe? Então veja, e isso é velha do tempo do Neolítico, rapaz, sabe? Aí eu penso que essa prática milenar vai criando na estrutura genômica, na estrutura biológica, que eu quero achar a palavra assim, na estrutura genética, sabe, do corpo, tá certo? Vai alterando, rapaz, sabe? Vai alterando, tá certo? É por isso que a gente se torna seres violentos, sabe? Seres violentos, de um modo geral, os testosterônicos, certo? Porra, bicho. E eu penso que, em parte, a explicação dessa coisa aí, sabe, para mim já se tornou aí, sabe, já se tornou, já está estruturado isso, é estrutural, sabe, a violência no ser humano, tá certo? Da mesma forma que o racismo é uma forma, sabe, aí, sabe, é um traço, né, cultural, mas é um traço cultural
cultural, ele é estruturado, certo? Mas eu penso que a coisa é mais grave no ser humano, a violência, porque eu acho que ela é, sabe, empurrada já por hormônios, tá certo? Ela já é governada pela amígdala, rapaz, pelas duas amígdalas aqui cerebrais, tá certo? Eu penso que seja assim. E fica difícil combater isso, rapaz. Não tem reza que dê jeito, rapaz, sabe? Tem reza que dê jeito. Porra, bicha, reza moral, tá certo? Não tem. Não tem lei que dê jeito. Lei, vixe, lei nem se fala, rapaz, sabe? Eu estava falando que, veja, hoje no plano geopolítico, sabe? Não tem lei que regule ali, sabe? Os estadunidenses, tá certo? Não tem. O Trump cagueando. Outro dia o Trump queria mandar a Melania, rapaz, a Melania para uma reunião da ONU, ver se pode. Eu não sei se era para o conselho. Para o conselho. Como é que chama o conselho de guerra da ONU? Eu não sei como é que chama. Não estou lembrado agora. Mas ele queria mandar o Trump só para avacalhar. É o Beno que manda, rapaz. Olha, manda a Melania. Manda a Melania. Ei, Trump, manda a Melania para aquela reunião lá, só para avacalhar. Porque o Trump, o Beno, sabe, é o cara que joga merda no ventilador. É o que ele diz assim, sabe? Ele lembra o Olavo de Carvalho. Eu nunca assisti esse cara, nem tenho vontade de assistir porque eu acho um cara nojento, tá certo? Eu sei que ele já foi pro inferno, eu sei, mas eu digo assim, sabe? Eu não gosto desse cara, sabe? Esse tal de Olavo de Carvalho. E não gosto dos caras que seguem o Olavo de Carvalho. Tem uma juíza nos Estados Unidos, rapaz, sabe? Eu não sei, rapaz, como é que ela teve coragem, sabe? Não sei sabendo, tá certo? Porra, cara. Eu falo essa coisa assim com muita ênfase, sabe? Que eu convivi com pessoas aí mais assim, sabe? Mais centradas, mais com um pensamento assim mais sólido. Pelo menos estudaram filosofia e teologia, tá certo? Pelo menos tem graduação, tá certo? Eu não quero ser elitista, mas eu penso, sabe, que a escola, rapaz, a escola é fundamental na vida da gente, rapaz, sabe? Eu acho. Tá certo? Na escola a gente, sabe, viaja, sabe, pode fazer a história, sabe, a geografia, se interessar, você pode se tornar um cientista, rapaz, procurar as coisas da natureza, e você se distrai, e distrai, rapaz, essa porra dessa violência que tá na gente, rapaz, sabe, eu acho. Sabe, o orangotango, sabe, aqueles nossos parentes ali distantes que só a porra, tá certo? Com aquele corpãozinho dele de mais de 400 quilos ali, sabe? O que é que aquele puto faz além de comer frutas, tá certo? E comer raízes, sabe? Caga, certo? Come e caga, só. Já nós não, rapaz, podemos nos dedicar, nos distrair com outras coisas, sabe? Podemos nos distrair com outras coisas, com a arte, por exemplo. Eu tenho aqui na minha frente uma onça, sabe, que é produto de um dote artístico de uma filha que eu tenho, tá certo? Tenho ali uma anta não, é uma, como é que chama ela? Uma capivara, certo? Dentro ali de um potinho ali, sabe, dissimulando um ambiente aquático, tá certo? E é produto da criatividade, sabe, da criatividade humana, sabe? Porque, assim, o handicap dos seres humanos, sabe, a vantagem dos seres humanos foi no desenvolvimento da inteligência, tá certo? Que o pessoal chama de razão, foi assim, aí, sabe, proporcionar a possibilidade de tornar etéreo, sabe, o pensamento, sabe, o poder de abstração, tá certo? E o poder de pensar, sabe, de imaginar, de criar com o pensamento, inclusive, certo? Ontem eu fiz no meu vídeo, sabe, um diálogo entre o Netanyahu e o Trump, tá certo? E aí ficou interessante, eu me abro, sabe, de mim mesmo, tá certo? Porque esse meu propósito aqui, quando eu estou com 23 minutos de vídeo, não quero fazer dissertação, tá certo? Eu quero fazer o quê? Eu quero sair, rapaz, do plano, desse plano aí eu quero fazer narração, na verdade, tá certo? Que é o plano assim, mais adequado à estética, tá certo? Veja que eu estou no plano da literatura, estou no plano da ficção, tá certo? Tudo que eu estou falando aqui é esforço, é de mentalizar sabe, de mentalizar uma fantasia, tá certo? Tô e não estou falando sério, eu me aproveito dos fatos da realidade, sabe, para aí incumpridar, sabe, as questões. E poder me orientar, na verdade é um exercício didático, tá certo? Uma forma de chamar a atenção dos interlocutores. Eu sou professor, tá certo? E eu penso que a gente tem que ensinar a ciência, mas você pode ali, sabe, ir dourando a pílula, certo? Se for dourando a pílula.
Aí eu quero aproveitar, rapaz, eu coloquei aqui assim, sabe, o certo por linhas tortas. Ontem eu falei de aforismo, tá certo? Eu penso que essa frase, Deus faz o certo por linhas tortas. Deus não tem linhas tortas para Deus, rapaz. Não tem isso não. Eu não sei quem é que faz o certo por linhas tortas, eu não sei de onde vem ou ao que se aplica isso, tá certo? Mas eu lembrei dessa tirada aí, sabe? Eu acho que é um provérbio isso aí, não é um aforismo, não, acho que é um provérbio. E tem uma diferença, sabe, entre provérbio e aforismo. O aforismo você aplica, você tem uma identidade, você tem um criador do aforismo, certo? Você tem um sujeito, tá certo? Já o provérbio são muitos sujeitos, certo? É a massa popular, tá certo? Alguém fala e se perde e é um anônimo, tá certo? A gente chama de provérbio. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas quando, rapaz? Deus não pratica linhas tortas. Mas quando já? Aí veja, tem um cidadão aí, eu acho que não sei se é lá do Sergipe, um delegado de polícia civil, e se meteu na política, sabe? E ele enveredou por um caminho, sabe? Eu não sei qual é a história dele, a história da família dele, tá certo? Eu não sei de onde ele vem, tá certo? E que, sabe, que caminhos ele trilhou, tá certo? Qual é o DNA dele? Veja que eu falei ainda agora que a violência, tá certo, está no DNA, eu acho, tá certo? Por conta dessa prática guerreirista do ser humano, tá certo? O ser humano sempre se filiou, rapaz, a um exército, certo? E morrer, porque morreu de gente, puta que pariu, nas guerras aí, sabe? Quando o algoritmo manda aí, sabe, a história das lutas, das batalhas dos persas, sabe? Se diz, por exemplo, que os Xerxes tinham um exército de 150 mil, sabe, militares, tá certo? Só os imortais eram 10 mil, certo? Nenhum a mais, nenhum a menos. Uma força especial que ele tinha, tá certo? Os Xerxes, tá certo? E todos eles, não sei se todos os reis ali, sabe, os chás da peça pastinha, sabe, uma força especial para ele, sabe? Mas veja, 10 mil homens, rapaz, é homem pra caralho, sabe? Puta que pariu. Aí você vê, aí você faz o tempo, vai buscar lá o Neolítico, sabe? Vai pegar os filisteus, vai pegar não sei mais quem para aquelas bandas de lá, tá certo? Porra. E eu só sei, rapaz, que os machos, sabe? Os machos não tinham sossego, rapaz. Eles foram. O macho foi preparado para matar ou morrer o tempo todo, matar ou morrer, matar ou morrer. E eu penso que isso vai introjetando na estrutura, rapaz, das células, sabe? E ficamos uns sujeitos sem opções, sabe? Ou é matar, ou é morrer, ou é morrer, ou é matar, tá certo? Eu acho que isso se torna, sabe, uma questão de DNA, como foi que eu falei ainda agora? Genômica, não foi? Da estrutura, sabe? Da estrutura do corpo, sabe? Eu não sei, rapaz, sabe? E aí veja, esse cara, esse Alessandro Vieira é um senador, tá certo? E o cara, rapaz, queria porque queria, sabe, cutucar o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Ele participou de um movimento chamado Lava Jato, sabe, que começou ali em 2016, mas era uma guerra contra as forças progressistas, era uma guerra patrocinada hoje eu falei, eu acho que eu fiz um post hoje e falei dos plutocratas sionistas, tá certo? E me parece que essa força é uma força dominante nos Estados Unidos. E essa força dominante nos Estados Unidos se aliou com, não apoia as forças de esquerda. O pessoal tem uma invocação, entre os judeus tem uma invocação, tá certo? Os judeus, por questões do antissemitismo, sabe, eles se apegam a questões das minorias, tá certo? E veja aí quando ali, sabe, na Rússia estrondou ali a Revolução Russa, tá certo? Os judeus ali, sabe, ali os russos de origem judaica, de religião judaica, ou de origem judaica, vamos colocar assim, sabe? Eu falei os russos de origem. Mas como assim? Os russos judeus, eu não sei como é que a gente pode chamar, não sei. Eu, por exemplo, eu diria russo brasileiro, pode ser. Aí eu só sei que, em geral, sabe, eles correram ali para, sabe, para apoiar ali o Lenin, tá certo? E eu acho que o Lenin era eslavo, sabe, puro, não sei, eu não sei. Mas veja que os judeus acolheram, sabe, ali as ideias de Marx e apoiaram ali a Revolução Russa, tá certo? Porque eles se apegam às questões, sabe? As questões aí são, em geral, segundo o Breno Altman, sabe? Eles, sabe, limparam as unhas, limparam as mãos, se tornaram intelectuais, tá certo?
E o intelectual compreende, rapaz, sabe, que a violência, tá certo? A violência existe, pensa mais ou menos, faz mais ou menos essa dedução que eu fiz agora, sabe, de que no DNA, sabe, do macho testosterônico, sabe, está a violência encravada, tá certo? E eu penso que os judeus, do modo geral, sabe, são aí, sabe, se apegam a fazer filosofia, tá certo? E vão caindo, sabe, na busca, sabe, vão caindo contra uma visão anticapitalista, uma visão anticapitalista, eu falei, tá certo? Uma visão antiprotestante, tá certo? Anti-reforma, tá certo? Anti-Martin Luther, tá certo? Aquele alemão, tá certo? Porque eu acho que, para mim, na minha avaliação, sabe, o protestantismo facilitou, sabe, o capitalismo no mundo, sabe, abriu portas aí, pelo menos enfraqueceu o poder da igreja, sabe, flexibilizou aquelas relações com o sobrenatural de céu, purgatório, inferno, tá certo? E plantou o ser humano mais aqui, sabe, na superfície planetária, fez o ser humano aprofundar os pés no chão, na lama, tá certo? Eu acho que é isso, tá certo? E eles perderam ali, sabe, assim, sabe, perderam o faro, sabe, pela podrura, sabe, da acumulação dos excedentes da produção que isso traz, tá certo? A, po, a po, produ, podrura, que rapaz, podrura, sabe, do mau cheiro, sabe, do corpo do outro, do corpo do semelhante, tá certo? Do fedor do outro, rapaz, sabe? Eles não se importam, tá certo? Ou criam, sabe, essa podrura, criam esse fedor no corpo do outro que é para justamente desprezar, tá certo? Os seres humanos, tá certo? Eu acho que os seres humanos capitalistas, eles perdem a humanidade. Eu acho que eles não têm humanidade, tá certo? Eles não cultivam a humanidade, não estão interessados em humanidade. Já ali aqueles que apoiaram Marx, sabe? Os que apoiam Marx, sabe? E apoiaram o Lenin ali, eu estou falando dos judeus ali, tá certo? Esses caras eles faziam isso para se proteger também, sabe? Contra o antissemitismo, tá certo? Eu creio eu, o Marx também, sabe, se preocupava com isso, o Marx foi perseguido, tá certo? E não quero dizer que a causa da aproximação dele com o Hegel, sabe, para desenvolver a teoria dele, ali o materialismo histórico dialético, sabe, eu não sei. Mas eu penso nessas coisas. E eu estava falando são 32 minutos, eu não vou mais a lugar nenhum, rapaz. Eu tenho que encerrar por desse vídeo. Eu vou chamar de Alessandro, tá certo? Para deixar aqui dito aí, sabe, essa lembrança desse brasileiro aí, desse senador. Não é homenagem, não, tá certo? Mas só para lembrar, para amanhã, tá certo? Eu puxar esse capítulo de novo. Eu vou ficando por aqui nesse domingo. Hoje são 18, certo? Eu vou dizendo que meu nome é Ernesto. Não, hoje são 19, rapaz, 19 de abril. Hoje é dia dos indígenas, certo? Mas eu vou ficando por aqui, tá certo? Caboclo Falador. Eu poderia chamar de Borduna, acho que eu vou chamar de Borduna, tá certo? Para esse vídeo, para lembrar de minha mãe, tá certo? Valeu, tá certo? Caboclo Falador, quem fala muito dá bom dia a cavalo, valeu.